Oi pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui para te falar sobre SCPs. Eu já tinha falado do SCP-012 para baixo, então se você ainda não viu, confira lá esses SCPs que eu falo basicamente sobre eles. Alguns deles são conhecidos, outros menos conhecidos ainda. Existem várias pessoas que conhecem vários SCPs muito famosos, como Cabeça de Sirene ou outros SCPs por aí, mas esses daqui são particularmente desconhecidos. Eu mesmo não conhecia sobre a existência desses SCPs. Então, bora aqui falar sobre o SCP-003, que realmente deve ser bastante curioso e bizarro com a anomalia que ele causa. Então, bora lá. SCP-013, nome: Cigarro Blue LED, classe do objeto: seguro. A contenção ele é contido num cofre selado que está no sítio 66. Ninguém deve se aproximar desse sítio, muito menos desse cofre. E eles devem ficar vigiando o local para qualquer anomalia que esse SCP possa causar. E a descrição dele é exatamente assim. São 242 cigarros e todos eles possuem a palavra Blue Light com caneta azul escrevida manuscrita. E a anomalia que ele causa exatamente para as pessoas que o usam. As pessoas que usam, o que acontece com as pessoas que usam? Bom, a anomalia acontece quando você consome esse cigarro. Ele tem uma marca azul e simplesmente quando você consome ele, você começa a acontecer uma anomalia na sua cabeça. Que é praticamente como se fosse uma dupla personalidade. Você começa a se passar por uma outra pessoa. E a questão é que todas as pessoas, não importa qual seja a pessoa, se usar esse mesmo cigarro, consumi-lo, vai ver essa mesma pessoa. Não importa qual seja a pessoa, passa a ser diferente, a pessoa vai ver essa mesma pessoa. E as características que batem com essa pessoa são as seguintes. É uma mulher específica, mas não identificada, por volta dos seus 25 a 35 anos de idade. Ela possui 1,60 m e pesa 55 kg. Cabelo curto escuro, olhos e batons azuis brilhantes. Inclusive, uma das anomalias que pode acontecer é que as pessoas que usam esse cigarro começam a ver essa pessoa num reflexo. Ou seja, na água, espelho, qualquer coisa que você vai ver, você não vai ver mais o seu rosto, você vai ver o rosto dessa pessoa. E a anomalia é a questão que você começa a se adaptar a essa pessoa, você passa a perder sua identidade e passa a assumir a identidade dessa pessoa, dessa mulher que tem exatamente essas características quando você acaba de usar o cigarro. Outra característica é que esse dano é permanente, ou seja, não importa o que aconteça, se você passar por esse dano, será permanente. Nenhum tratamento psicológico, físico ou mental vai tirar esse dano de você. Você vai acabar aceitando de fato quem é essa pessoa até o fim da sua vida, já que não há como reverter esse dano que esse cigarro causou a você. E esse cigarro foi encontrado no apartamento de Ian Myers depois dele se suicidar. Muitos acreditam que ele meio que se matou e quando eles entraram lá, eles encontraram vários desenhos dessa mulher aí que várias pessoas aceitam, né, que tenta ser, e havia encontrado vários desenhos lá. Ele foi encontrado na sua escrivaninha, apagado, possivelmente morto de uma overdose. Inclusive foi encontrado lá as caixas com os 242 cigarros que causavam essa anomalia e foi preso pela Fundação SCP, contido lá para que ninguém mais o use. Então esse SCP está contido lá para qualquer pessoa que tente usá-lo, já que necessariamente é irreversível a situação que esse cigarro pode causar. SCP-014, nome: um homem de concreto, classe do objeto: seguro. Esse daqui é seguro e essa anomalia não é diferente do SCP-013, que causa uma anomalia para as pessoas. Esse daqui só causa anomalia para ele próprio. Muitas pessoas têm certas lacunas para entender como foi que isso aconteceu com esse homem, mas aparentemente, se você olha para a foto dele, parece ser um homem comum, possivelmente de uma foto muito antiga de um homem comum. Só que na verdade é aí que você se engana. O que acontece é que esse homem que você está vendo nessa foto nunca envelheceu nem por um minuto. Essa é exatamente isso que eu estou falando para você. Esse homem não apresenta sinais de envelhecimento, nada, nem físico, nem mentalmente. E eu vou explicar o motivo por isso. Mas antes, vamos falar da sua contenção. Ele está contido num sítio com nome desconhecido. Ele está numa cadeira com braços voltados para uma janela. E ele deve escutar várias músicas, mas atenção, as músicas que devem ser tocadas não devem passar do ano de 1937. As músicas que ele só pode escutar é a música de 1937 para baixo. A música para frente não pode. E a descrição sobre esse SCP é exatamente essa. Ele parece ser um ser
caucasiano, do sexo masculino, com aparência entre seus 30 anos de idade, cabelos pretos e olhos castanhos, e o rosto arredondado. O nome desse SCP, que de fato ele já foi um humano, se chamava Robert Shawford. Ele foi internado por insanidade há muito tempo atrás. E muitas pessoas alegam que ele foi amaldiçoado para viver eternamente. Sim, necessariamente foi amaldiçoado para viver eternamente. Só que as condições específicas para como ele foi amaldiçoado não necessariamente é uma coisa boa, já que muitas pessoas associam a eternidade como algo bom. Na verdade, não. Esse homem foi amaldiçoado a viver para sempre de uma forma bem horrível. Simplesmente ele começou a enrijecer e virar concreto. Sim, quando ele já estava internado, ele estava começando a se endurecer e ficar totalmente duro e imóvel. Ele não se mexia. Depois de 1937, o asilo fechou, na qual várias das pessoas que tinham insanidade foram enviadas para vários lugares diferentes. E a fundação acabou encontrando esse homem, já por conta da sua anomalia, já que ele não se mexia, não envelhecia e não apresentava sinal de insatisfação nem no seu rosto, nem no seu físico. Ele necessariamente estava parado. E a questão é que ele pode estar em qualquer posição possível, ele não vai envelhecer. Seus ossos não apresentam sinal de envelhecimento, sua carne não apresenta nenhuma forma de tensão por estar parado durante um longo tempo. E a questão mais estranha é que ele sim pode falar. Ele fala, porém não fala de uma forma normal, ele fala de uma forma bem mais calma, como se tipo assim, não apresentasse tanto ânimo. Ele não apresenta tanto ânimo e ele sinceramente não se importa de estar parado. Ele fica parado e não se mexe de modo algum, como se fosse de fato um homem de concreto. A questão é que ele tem consciência, mas se você analisar o físico dele, ele não se mexe, como se tivesse literalmente como se fosse uma planta, só que não envelhece. E ele pode falar, mas a questão é que ele pode falar e ele apresenta sinais de querer interesse quando apresentava dos anos passados antes do que ele era internado. Ou seja, dos anos que ele, antes dele ser internado, ele tinha um interesse muito grande, ele conversava uma forma de desânimo, mas ele conversava. Anos para cá, ele não necessariamente fala dos anos depois que ele foi internado. Então ele fica naquele estado lá parado, com os membros da fundação vigiando ele para qualquer anomalia que aconteça, já que esse SCP só afeta ele próprio, não se sabe como ele atingiu isso, né? Muitos acreditam que foi uma maldição, mas outros tentam ainda investigar, a fundação tenta investigar como de fato ele conseguiu necessariamente viver para sempre como uma estátua, sem exatamente fazer nada. E esse é o SCP-03 e o SCP-012. Se você gostou de conhecer esses dois SCPs, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros SCPs e outros vídeos de terror que também tem aqui no canal. Obrigado por tudo, valeu e tchau.